Podemos? Boa noite, muito obrigada por já estarem aqui conosco em mais um Pode Escutar, Pode Falar. Esse é que número? 87 de episódio, gente, sensacional. Olha que legal. Há mais de um ano, né, Cauê? A gente vai fazer 2 anos em novembro. Que máximo, gente. A gente ama estar aqui com vocês, a gente ama dividir todos esses assuntos. Foi muito legal na semana passada, né? A gente conversou sobre um assunto pedido e um assunto que eu falei assim, eu acho que é algo que a gente pouco fala, né? Que é sobre educação financeira infantil. E depois dos bastidores aqui, eu e Gabi já ficamos conversando, né, sobre o quanto ela teve essa educação financeira desde cedo e o que modificou na vida dela hoje, enquanto profissional, adulta, né, próspera como ela é. Então, é muito bacana. Se você não assistiu, já volta também esse episódio para assistir, porque é muito legal e eu acho que não só legal, é importante e necessário também a gente conversar sobre isso desde cedo com os nossos filhos. E hoje um assunto também super pedido. Nós já conversamos brevemente, porque não foi só sobre ansiedade que nós conversamos com o psiquiatra, o doutor Fernando Nogueira. Ele falou sobre depressão e ansiedade em crianças. E hoje nós vamos olhar, né, por um outro ângulo, né, da neuropsicologia para falar sobre ansiedade infantil. Então vem muita coisa boa. Então por isso eu já te peço para compartilhe esse episódio, porque todas as mamães, papais, todo mundo que tem criança em casa ou que lida com criança no seu dia a dia, professores, eu sei que tem muitos pedagogos aqui com a gente. Então, professores, titia, vovô, vovó, então todo mundo que trabalha, que lida com criança, precisa assistir esse episódio. Então, já deixa o seu like, já deixa aqui nos comentários, né, o que você está achando, e compartilha também esse episódio, porque é isso que nos faz continuar ao longo aí, né, de todos esses meses que nós estamos aqui à frente do nosso podcast, de trazer assuntos tão importantes e necessários acerca do desenvolvimento infantil, do nosso maternar e de muitos outros assuntos que nós já trouxemos aqui no nosso podcast. E queremos a tua sugestão também. Manda para mim, tá? E hoje eu estou aqui com a minha amiga Gabriele Fontes. Gente, que sensacional ter você aqui, que eu sei que é autoridade no assunto, que eu sei que é uma super neuropsicóloga. Eu vou te apresentar melhor, mas eu quero te externalizar isso, que eu estou muito feliz com o teu aceite no convite, estou muito feliz com a tua presença aqui, principalmente para falar sobre esse assunto que eu sei que você super domina, que é sobre ansiedade infantil. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriele, ao nosso Pode Escutar. Muito obrigada. É uma honra, um prazer estar aqui hoje para falar de um tema que eu gosto tanto. Eu tenho certeza disso. Inclusive, gente, vou contar aqui como eu conheci a Gabriele, né? Nós vamos fazer um super evento juntas, né? Que é sobre imersão em aprendizagem. Então, você que já é profissional da área da saúde, né? Da pedagogia, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e que querem entender tudo que essa criança precisa ter bem para ter o seu aprendizado 100% em todas as áreas, essa imersão de aprendizagem é para você. E nós vamos fazer ela dia 20 de setembro. Aguardem, porque vai ter muito mais divulgação sobre isso. Mas eu já estou dando uns spoilers aqui. E foi quando eu conheci, numa mesa de uma reunião, com outras profissionais incríveis. Uma já veio aqui 2 vezes até, a doutora Cristiane Menezes. Ela veio falar sobre aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, e já veio falar sobre gagueira também. E falta a doutora Alexandra Negrão aqui comigo para falar também de qualquer expertise dela, porque ela tem várias. Mas eu quero que ela venha aqui comigo também dividir toda essa expertise no nosso podcast. E já trouxe, claro, a doutora Gabriele, porque me apaixonei por ela ali, viu o quanto ela é uma profissional incrível. Eu falei, precisa estar dividindo também essa expertise toda aqui no nosso podcast. Então, muito legal. Muito obrigada. Como eu falei ainda há pouco, é um prazer estar aqui. Foi um prazer te conhecer naquela mesa. E, de fato, o evento vai ser incrível. Um sábado inteiro de imersão. O quanto a gente está se dedicando a isso para trazer esse evento, né, cheio de realmente insights, de uma teoria incrível, né, para a gente fazer do nosso dia a dia profissional, né, com mais expertise mesmo, né, com mais conhecimento.
Sem contar que a grade de palestrantes Tá incrível, incrível. né? Gente, aguardem que vai ter muita novidade sobre essa imersão em aprendizagem, mas já coloca na tua agenda porque vai ser dia 20 de setembro, um tá? sábado todo. Um sábado inteiro. É das 8 até as 18, você nem vai sair de lá, tá bom? Então é uma imersão em aprendizagem. Mas vamos lá, doutora Gabriele, eu vou te apresentar melhor, né? Aqui no nosso podcast. Você sabe que a gente tem um detetive? Eu acho que eu acabei de descobrir. Então, eu vou apresentar esse currículo brilhante, né, da doutora Gabriele, para vocês entenderem o porquê da nossa felicidade de tê-la aqui conosco, né, dividindo os seus conhecimentos aqui, né, no nosso podcast, porque ela tem um currículo realmente incrível. Olha só. Gabriele Fontes é psicóloga formada pela Universidade da Amazônia, neuropsicóloga pelo Instituto Israelita Albert Einstein, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo e deficiência intelectual pelo Child Behavior Institute of Miami. Atualmente também é pós-graduanda em TDAH pela PUC, no Rio Grande do Sul. Gabriele é professora da Insight Psicologia, em São Paulo, e da pós-graduação em atenção multidisciplinar ao transtorno do espectro autista pela PUC de Goiás. Com ampla experiência no trabalho clínico e no acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias, ela dirige hoje a Fontes Comportamentais, clínica infanto-juvenil, e que atua, né, na avaliação neuropsicológica e na psicoterapia também. Clínica de referência aqui na nossa cidade. Inclusive, o Cauê vai colocar aqui todos os arrobas, Instagrams, para vocês conhecerem melhor também o trabalho da doutora Gabriele e também a clínica dela, que é referência na área aqui na nossa cidade, na nossa região. E tem um lado pessoal aqui. Você me mandou esse currículo brilhante, mas eu tenho certeza que quem já te conhece, que quem está vendo, a gente vai divulgar, olha, Gabriele foi falar lá no podcast, falou assim, eu conheço, foi neuropsicólogo do meu filho, fez a avaliação do meu filho. Pode ter te conhecido de uma forma profissional, mas a gente vai falar um pouquinho quem está por trás desse CNPJ, quem é esse CPF, que rege ali, que dirige as fontes comportamentais. Então vamos lá, gente. Há quem a conheça como neuropsicóloga, especialista dedicada ao desenvolvimento infantil. Mas quem realmente cruza o caminho de Gabi descobre muito mais. Encontra alguém que carrega no olhar a delicadeza de quem sempre quis ajudar crianças a serem mais felizes e que hoje entende que isso significa cuidar também das famílias, das histórias, das dores e das memórias que cada um traz. Gabi não é só feita de títulos, congressos e entrevistas, podcasts na televisão. É feita de laços de amor incondicional do pai, que sempre a chamou de princesa, da força silenciosa da mãe, que deu uma infância de verdade para os filhos, do orgulho que tem pelos irmãos. É feita de gratidão, de recapitular o ano olhando para o que ficou de bom, de lembrar a todos que por trás de um sorriso no Instagram pode existir um dia difícil e que tá tudo bem também, faz parte. Entre um atendimento e outro, ela escolhe viver o amor com o marido Marcos, viajar para lugares que aquecem o peito, remar e amanhecer para reencontrar a própria força. É humana, imperfeita, inteira. E também, talvez, seja exatamente por isso que conquista a confiança de todas as crianças e também de quem as ama. Gabriele Fontes não é só psicóloga, ela é alguém que acredita que, com afeto, cada criança e cada família podem encontrar caminhos para uma vida mais leve, mais feliz e mais verdadeira. Meu Deus, que linda, me emocionei. Quero saber quem escreveu isso, que coisa linda. Que lindo! Eu amei, mas acho que descreveu bem. Descreveu muito bem. Essa de remar ao amanhecer, como é isso? Nossa, eu amo. É. Eu acordo 5 horas. E aqui em Belém tem stand-up, né? No Rio. Tem. Não de comédia, gente. Que a gente sobe Sim, na aquele prancha e stand-up rema. paddle, Isso. né? Uhum. E eu amo ver o nascer do sol ali. Mas aí eu também vou pra Canoa. A gente tem um monte de coisa no nosso Rio. Desde que eu voltei de São Paulo, eu decidi que eu vou fazer tudo que Belém tem a oferecer. Aí eu atravesso o Combu, aí vocês da manhã, 5 da manhã. E dá essas dicas também pra gente, viu, Gabi? A gente que te segue ali também. Dá essas dicas, convida, porque... Você acredita que eu nunca fiz? Nossa, Stand-up paddle? Nunca fiz. É lindo. E quando a gente Tenho muita rema vontade.
pro lado a gente entra na água e rema pro lado da Estação das Docas, é uma vista incrível. Olha, que legal. Incrível. Nascer do sol na canoa no meio do rio é incrível. É lindo, vale a pena. Agora, que hora você tem que estar lá? 5h50, 5h40. Pois é, e pega. Mas a gente dorme cedo, acorda cedo. A gente diz programa, Nossa, né? eu amo. É. Amo ir cedo. O pôr do sol, você já viu? Já, mas eu ainda prefiro o nascer do sol. O nascer do sol. Eu sou uma pessoa muito diurna. Sim. Eu acordo muito cedo, faço muitas coisas de dia, e aí de noite eu já tô mais... No pôr do sol eu já tô mais assim. Não, que é o certo, né? No pôr do sol você já tá realmente... Eu amo pôr do sol. Eu sou fãzaça de pôr do sol. Eu adoro todos os lugares que a gente viaja, porque assim, eu amo praia, né? Então eu amo isso, eu amo rio, praia, mar, água, né? Então eu gosto disso, dessas dunas, de olhar o pôr do sol, porque realmente o nascer do sol eu pouco olho, pouco vejo, pouco estou acordada para ver. Mas as oportunidades que tive também eu sou fãzaça. Então, eu acho que eu me tornei fã do pôr do sol porque é o que eu mais vejo, né? E procuro também. Então, quando a gente viaja, se tem passeio, tipo, passeio de bugre para ver o pôr do sol, não sei aonde. Vamos. Sabe? Vou, porque eu adoro. Então, é uma das coisas que eu contemplo demais também. Aqui em Belém a gente tem canoa havaiana no pôr do sol e na lua cheia. Olha só. Só que tem gente que tem medo da lua cheia, né? Mas tem. Principalmente aqui na nossa região. Tem muito... Mas tem esses passeios. A gente tem muitos passeios. Muito legal. Tem um spa atravessando de canoa do outro lado do rio, na Ilha das Onças. Olha só que legal. É muito legal. Tem tanta coisa aqui em Belém, né? E outra, na verdade, um estado que está na boca de todo mundo esse ano, né? Tá todo mundo falando sobre o Pará, né? Sobre a nossa região, sobre a nossa cidade. Sim. Isso é muito legal. E temos muito a oferecer. E temos muito a oferecer em turismo, né? Eu acho que precisava realmente crescer um pouco mais em turismo aqui, porque o que a gente tem para oferecer em culinária, em passeios, né? Em tudo. Belém realmente merece, né? Um pouco mais desse destaque no turismo. A gente precisa se organizar um pouco mais, organizar mais a cidade, né? Mas o que a gente tem realmente para oferecer é sensacional. E muito legal conhecer... Nossa, eu achei muito lindo. Conhecer muito esse teu outro lado, esse teu outro gostar, o que você faz para recarregar a tua bateria, né? Saber que você é a princesa, saber que você herdou essa força da mãe, saber que você é casada com o Marcos, que legal. Sim, família é muito importante para mim. Muito, muito mesmo, assim... Meu tempo livre, claro que eu tô com os meus amigos, mas com a família, assim, é a minha prioridade. Que legal. Tempo de qualidade, né? Deve ser... Tempo de qualidade. A tua linguagem do amor, uma das, né? Isso. Perfeito. Isso. E você tem quantos irmãos? Tenho 3. 3 irmãos? 3 irmãos. E eu queria mais. Vocês são 4. São 4. Eu tenho um irmão por parte de pai biológico e um irmão por parte de mãe. Tá. Aí, quando a gente fala pai, é meu pai de criação. Sim. Aí são 3 irmãos no total. São 3 irmãos, que legal. Mas eu queria mais. Eu pedi pra minha mãe, pra minha madrasta. Eu saía pedindo irmão por aí, mas ninguém me quis me dar. Eu teria mais também. Eu queria ter mais filhos, entendeu? Eu tive 2, porque eu acho que eu comecei tarde também. E meu marido também, ele também só tem uma irmã. E aí ele falou, não, eu só quero 2 filhos. E aí veio um menino e uma menina. Então parece assim que fechou, sabe? Sim, era o que precisava. Um casal. Sim. Mas eu queria 3. O meu irmão, por exemplo, ele tem 4. É um bom nome. E eu acho lindo. E é lindo demais. É um menino e 3 meninas, sabe? E hoje a mais nova dele tá com 9 anos de idade. E o mais velho? Meu Deus. Ele já tem 14. Não, 15, desculpa. Ele fez 15 agora. Estão numa faixa boa, né? Em março ele fez 15. Dia 14 de março ele fez 15 anos. Olha que loucura. Mas sabe que assim, eu quis ser psicóloga ainda na infância. Minha mãe fez psicologia. Sua mãe é psicóloga também. E aí eu via, tipo, eu amava ali estar com os meus irmãos, com os meus amigos. Eu sempre fui aquela criança que subia em árvore, caía. Eu sou toda ralada, toda remendada. Eu sempre tava Eu também. sempre andando de bicicleta, de patins, fazendo várias coisas e também muito com os meus irmãos. Sim. E aí, em algum momento ali, eu morava em condomínio fechado, eu percebi que as outras crianças não tinham a mesma infância. Sabe? Então, tipo, eu chegava em casa, eu fazia meu dever, eu estudava. Quando o sol baixava, eu pegava minha bike e ia chamar meus amigos. Ou eles chegavam na minha casa, né? E... Em algum momento, que eu não lembro bem, mas o meu pai, já o biológico, já me contou que com 10 anos eu falei que eu queria ser psicóloga. Olha porque só. eu queria ajudar outras crianças a serem felizes também. E olha, tem isso aqui, de fato.
na tua descrição. Sim, eu achei... Ele me contou, já tinha o quê? Que Tava lindo, no convênio. Gabi, que lindo. Foi, quando no convênio eu falei assim, não, pai, eu fazia psicologia, sempre quis. Aí ele falou, de verdade, desde os 10 anos. Eu decidi pela Fono, eu tinha 16 anos. E foi assim também, olhando uma criança que, não sei qual motivo, ela não conseguia falar o que ela queria ali naquele momento. E dava pra ver que não era a mãe. E aí ela ficava, mas eu não tô entendendo. E ele chorava. A gente estava numa lanchonete, perto da minha escola, eu estava no Gentil. E aí, atravessando ali Alcindo Castela, tinha uma lanchonete do outro lado. E a gente, de vez em quando, ia lanchar lá. E aí, sentávamos, né? Eu estava no segundo ano do segundo grau. E aí, eu sentada e eu via aquele desespero daquela criança, que devia ter uns 4, 5 anos de idade, em querer falar o que ela... E a outra não estava entendendo. Então, assim, eu não sei se ele era deficiente auditivo, se ele não estava escutando bem, e por isso ele não falava bem, ou se ele tinha algum outro tipo de comprometimento. Só sei que a comunicação dele estava completamente alterada ali. Então, dali, eu falei assim, quem é que trabalha com fala, com comunicação? E aí fui descobrir a fonoaudiologia. E pronto, botei na minha cabeça que eu queria ser fono. E fui pra fono. Fui pela fono pela voz, porque eu achava que aquilo dali se tratava de voz, né? E principalmente que eu falava que eu tinha um outro sonho que era de ser atriz. Já contei algumas vezes aqui. Mas de ser atriz. E eu falava que eu ia juntar tudo isso, porque o ator, né, a atriz, eles trabalham com toda essa comunicação corporal, né, com todo tipo de linguagem. Então eu achava que eu ia para essa área, mas a audiologia me puxou, né, numa paixão incrível, e é o que eu amo exercer hoje. Mas o de fato é a gente olhar e se encontrar na nossa profissão desde cedo, né? Desde antes de olhar e falar assim, é isso aqui que eu quero. Porque aí não é mais, assim, só a profissão, não é só para uma questão financeira, é um propósito. É um propósito, né? E é muito lindo descobrir isso. E que bom, eu fico tão feliz também de saber que você descobriu isso e se descobre todos os dias e que, de fato, ajuda crianças a se desenvolverem melhor e aí, por consequência, serem felizes. Eu tava falando aqui pro Cauê que só hoje eu brinquei de futebol 4 vezes na sessão. Ai, meu Deus, que demais. E eu me divirto. Eu também. Assim, eu falo que... E de vez em quando eu falo isso no Instagram, trabalhar com criança é alegria diária. Né? Não tem como a gente trabalhar com criança e não rir. Eu saio com isso aqui doendo. Doendo. De rir, mesmo. De gargalhar. A gente anda na clínica e aí eu ouço risada de um lado, risada do outro. Eu falo, gente, é isso. E eu faço bagunça em casa e faço bagunça na clínica também. Todo mundo fica louco comigo. Então, assim, é engraçado que outras colegas até olham e falam assim, nossa, essa experiência aí que você fez, porque às vezes eu levo vinagre com bicarbonato, com não sei o quê, porque a gente vai construir um vulcão que vai entrar em erupção, e eu adoro essas bagunças todas aí, sabe? Eu adoro atender criança, adoro também. Faz muita diferença no meu dia. Apesar de eu atender adultos também, mas atender crianças é diferente. Criança traz uma alegria, demais, né? Criança traz deixa todo lugar mais colorido. Eu acho também. É muito sensacional. E é cada coisa que a gente guarda no coração, né? As frases, o jeitinho de ver a vida. É por isso, assim, que eu te juro que eu olho para meus filhos e eu falo assim, meu Deus, como eu vou morrer de saudade da infância deles. Sabe, olha lá, isso aqui já... Eu olho para eles e eles estão crescendo tão rápido. E eu falo, meu Deus... Aí eu vejo a gargalhada, a risada, eu falo assim, eu vou morrer de saudade. Se eu pudesse guardar num potinho, assim, sabe? Porque eu amo a bagunça que a gente faz, eu amo as brigas, eu amo o dia que eu tô mais enlouquecida, que eu falo, meu Deus, onde foi que eu me enfiei? E depois eu dou risada e falo assim, gente, como eu amo tudo isso, e é tão bom. E a gente aprende a lidar e a ver o mundo com outros olhos mesmo. A criança, ela realmente a infância para ser vivida da melhor forma possível. Sim. E é na infância que eles precisam ser felizes. Para carregar essa felicidade pro resto da vida, né, Gabi? E o que me preocupa é que eu tô vendo as crianças perderem a infância. Olha do que a gente vai falar hoje. Por que criança tem ansiedade? Por que criança tem depressão? Por que criança tem medos excessivos? O que tá hoje fazendo parte do nosso dia a dia que tem trazido e aumentado esses dados
de uma forma alarmante até, né? O nosso estilo de vida não tá muito bom, não, Não né? tá. Enquanto sociedade mesmo, as crianças estão... Quem tem condições, claro, consegue matricular os filhos no esporte aqui ou ali, mas a média das crianças não fazem atividades físicas. É muito tempo frente às telas, muito tempo sozinhas, né? Então, assim, e tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, é que aí a gente precisa pensar numa questão de classe socioeconômica. Mas existe uma parcela das crianças que não estão sendo expostas à frustração. Olha só. Né? Então, assim, eu tenho tudo. Olha, esses dias eu achei interessante uma conversa que eu tive com uma mãe sobre colocar botão. Né? Gente, você tá com beleza, você vai colocar o botão. Às vezes, até a gente aprender, demora, né? Quando a gente é criança. Só que a gente tem que o quê? Respirar. Pra tentar colocar. Até que uma hora a gente pega a prática. E se você for adulto e tentar colocar estressado, também não vai, né? Com certeza. Então tem que... Mas nem isso as crianças fazem, muitas vezes. Porque tem alguém pra ir lá e colocar. Eles se estressam ali, aí a gente vai lá e ajuda. Não... Você deve ter lembranças assim, né? De ter aquilo muito alto no armário da cozinha que a gente quer pegar. E a gente dá um jeito. Vai atrás, procura onde está a escada, não acha a escada, pergunta para todo mundo na casa, dá um jeito de subir naquilo, se não consegue, pede para não sei o quê. Vai encontrando estratégias para resolver aquele nosso problema. Raciocínio lógico. Cadê, né? E hoje em dia, muitas crianças não estão sendo expostas a isso. Alguém vai lá e pega, alguém vai lá e abotou, alguém vai lá e amarra o cadastro. Então, e muito tempo aqui. Isso mesmo. E tem um vídeo interessantíssimo sobre isso até também. Eu já comentei isso no meu Instagram, que é até porque isso é um dos principais motivos para atraso de fala também, atraso de linguagem também. Porque a criança, ela não vê uma motivação para falar, para desenvolver aquela... Porque tem sempre alguém fazendo, né? Alguém já sabe que aquela hora é a hora de tomar banho, que aquela hora é a hora que ele, de repente, está com sede. Então, eu vou oferecer sede. Eu vou oferecer água o tempo todo. Oi, você já bebeu água? Então, assim, nem para pedir água, a criança, né? Levanta o dedinho, ou tenta, ou aponta, ou faz alguma coisa para chamar a atenção, né? Para dar água para ela. Então, esse é um dos principais contextos ambientais que também trazem uma falta nesse desenvolvimento de fala e linguagem. A gente vê que acaba atrasando vários aspectos do desenvolvimento infantil, né? Mas o nosso objetivo, eu falo, como mãe, pai, é fazer com que o nosso filho seja independente e precise cada vez menos da gente. O problema é que a gente está indo na contramão disso, né? Fazendo tudo isso por eles, não fazendo eles pensarem de uma forma ativa, e às vezes de resolverem alguma coisa. E às vezes não é nem os pais, né? Assim, hoje em dia a gente tem a mãe e o pai no mercado de trabalho. Então você vai trabalhar, o seu marido vai trabalhar e tem alguém que tá cuidando. Às vezes é aquele avô e avó que não tem tanto conhecimento, ou então é aquela pessoa que foi contratada pela família e que também não tem tanto conhecimento. Então, às vezes pode até ser que a mãe e o pai estimulem essa autonomia. Mas de 8 às 18, é outra coisa. Quem tá cuidando acaba não fazendo essa estimulação, porque é muito mais fácil só estender o braço e entregar na mão da criança. Com certeza. Muito mais fácil pegar, me dá aqui que eu abotou isso. É muito mais prático, né? Olha, eu vou dar um exemplo. Lá na clínica, na minha sala, tem um balanço, tem um jump. Olha que legal. É, muito bom. E aí, as crianças já entram, e eu nunca tô de salto, eu tô de meio descalça. Então, eles olham pro meu pé, olham pro tapete, eles já entendem que tem que tirar o sapato. E eu nunca nem pedi, tá? Tipo, eles que pensam nisso. E eles tiram. Na hora de colocar, a gente demora 10, 15 minutos, às vezes. Porque as crianças não têm o hábito delas colocarem, né? E aí eu sento ali do lado, pergunto se elas já colocaram antes e tudo mais. E aí, às vezes, eu também me enrolo, porque é muito apertada, aí a gente fica, né? Mas, assim, eles não conseguem. A grande maioria das crianças não consegue colocar meia. Colocar o sapato. Aí, às vezes, vem como... Às vezes, percata, que tem até o velcro. Eu já vi criança se enrolando pra colocar, sabe? Numa idade apropriada. Que geralmente é fácil, né? Deveria ser. Mas é até, assim, eu vejo muita gente culpando os pais, mais uma vez. E não necessariamente. Tem que ver o contexto, o dia a dia dessa criança, isso, né? Às vezes tem criança que fica o dia inteiro na escola, e aí quando tá ali na escola tem aquela tia que vai lá e já coloca. Então, não desenvolve mesmo. E o João tá numa fase, 7 anos, né? Que ele hoje na academia, por exemplo, ele falou assim, mamãe, quero fazer o número 2. Eu falei, vá, você já sabe ir. Mas eu vou ficar lá na porta, mas eu quero que você faça tudo sozinho, porque eu só vou te olhar.
E tomar banho é a mesma coisa. Eu tô só aqui te olhando. Eu quero ver, você já sabe tomar banho sozinho. Né? Então, assim, realmente o contexto do dia a dia tem muito a favor de, tipo, tá aqui, né? De favorecer isso e fazer com que eles... Do nada, o João tá ali e fala assim, ai, eu quero água. Tia Nete, que é a babá deles, né? Tia Nete, eu quero água. Eu falei, levante, meu querido. Vá lá na cozinha e pegue, que você já consegue pegar. Mas nem sempre eu tô lá. Aí o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai pegar e vai trazer água para ele, né? E às vezes é inconsciente, é de realmente... Não, tô aqui, vou lá pegar para ele. Não custa nada ajudar. Não custa nada, ele pediu, né? Tô aqui. Sim. E em relação à frustração, ontem também o Zé Carlos estava jogando, ensinando FIFA para ele. Ele adora jogar videogame. E aí tava ensinando esse novo jogo. Aí quando eu saí lá do quarto, o João tava muito chateado, assim, com a cara fechada. Aí eu falei assim, filho, o que que foi? O papai só ganha de mim. Ele não me deixa ganhar nenhuma vez. Aí o meu marido assim para ele, tem que treinar. Tem que treinar, tu tem que tentar, tu tem que... Né? É só assim que você vai melhorar. É você tentando, eu não vou te deixar ganhar, você tem que ganhar. E ele chateadíssimo. Aí eu só olhei pra ele e falei, filho, você não pode desistir assim, ou não pode achar que o outro vai deixar você ganhar. Você tem que tentar. Sim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Permitir que as crianças se frustrem. E adultos, às vezes, também tem mania, né? De falar assim, é criança, vou deixar ganhar, vou fingir que, né? Tem horas que você vai fazer isso, porque uma hora ou outra você vai deixar, mas pra manter ela engajada. Hora, pra manter ele engajado, exatamente, motivada, né? Pra você motivar a criança ali num jogo que você tá... até na terapia eu uso muito, mas ele precisa também vivenciar o outro lado, né? Precisa. E quando a gente pensa em resolução de problemas, treina a resolução de problemas, a gente treina o que a gente chama de autoeficácia. A crença de que eu sou capaz de resolver. E quanto maior a nossa eficácia, menor a sensação de que o problema é maior que eu. Perfeito. Ou seja, menor também a ansiedade. Opa! Então, eu vou já te fazer aqui a primeira pergunta para a gente entrar no nosso tema, que é justamente, eu quero entender o que é a ansiedade, né? Porque eu sei que é algo que todo mundo tem, mas o que seria a ansiedade? Como você descreveria a ansiedade, doutora Gabriela? Pronto, ansiedade é uma emoção normal, que todo mundo tem. Hoje mesmo eu fiz no meu Instagram mostrando as coresinhas do Divertidamente, né? Eu gosto muito de fazer isso com as crianças. Eu tenho todos os bonecos do Divertidamente. Quando é com adulto, eu pego caneta colorida para representar. Se a gente tem todas aquelas emoções, sim, porque só a alegria é importante. Verdade, tem um destaque gigantesco ali. Todas as emoções são necessárias e têm uma função específica. Nojo, raiva, medo, ansiedade são importantes para a preservação da nossa espécie. E a ansiedade nada mais é do que a minha capacidade de prever problemas futuros. E vou dar um exemplo simples disso. Se não existisse perigo, eu não precisaria de tranca na porta. Sim. A minha capacidade de prever problemas futuros me permite antecipar, prevenir ou mesmo resolver. E isso me permite maior segurança, maior tempo de vida, né? Então, a ansiedade, ela é normal. A gente precisa dela para a sobrevivência. Agora, o que tem acontecido? Duas coisas. A primeira, estamos confundindo muito ansiedade com outras coisas. Né? Então, assim, tem criança que não é ansiosa. Ela é hiperativa, ela é agitada. Sabe? Então, eu tô vendo a gente dar a ansiedade, esse nome para muita coisa que não é. Tá. Mas também existe, de fato, um aumento nessa preocupação e medo na população geral. Sim. Então, sim, ansiedade, recapitulando, ansiedade é uma emoção normal. Ela passa a não ser saudável quando a gente não consegue controlar ela. Ou seja, quando essa preocupação, ela não para. Entendi. E aí fica aquela preocupação, aquele medo, aquela ruminação na cabeça. Então, aí acaba de sair do que é normal para alguma coisa patológica. Exatamente. Quando a gente pensa, inclusive, em transtornos, por exemplo, eu falo assim que existe uma linha, como se fosse um degradê. Pronto. Sim. Existe ali o normal, né? Então, vamos supor. Eu vou falar com a Izzy. Eu preciso dos meus acessórios, eu preciso me maquiar, eu preciso fazer meu cabelo, eu preciso pegar o carro tal hora, eu preciso terminar meus atendimentos tal hora. Isso é organização. Eu estou prevendo que pode acontecer uma coisa ou outra. Sim. Então, vou sair antes para não pegar trânsito.
prejudicial. Qual é o limite disso, né? Se eu começar a pensar, meu Deus, não vou atender ninguém hoje, porque senão a pessoa se me atrasa, o que é isso? Vai pensar de mim? E aí, embola. É outra situação. Você já teve que cancelar uma Já agenda, você parou só por aquilo dali. E isso a gente chama de catastrofização. Quando o cérebro entende uma situação X quando algo maior do que realmente é. Né? Assim, até vi um dia um meme no Instagram que é: o meu cérebro acredita que o chefe é um leão. Por quê? Porque o leão antigamente ele era um perigo real, né? O chefe ele não vai tirar a sua vida, né? Sim. Mas ele pode às vezes só querer conversar com você. E a gente interpreta como um perigo muito maior do que realmente amanhã eu quero conversar com você, pode ser às 9, acabou a meia-noite, né? E às vezes é só para comprar o café. Você pode fazer mais isso? Exatamente. Né? Então, assim, ansiedade é importante, super importante. Ela passa a ser um problema quando ela já está gerando prejuízo. Né? Quando a pessoa já não consegue parar de se preocupar, quando ela já está catastrofizando, quando ela já está tendo prejuízos, aí se torna um problema. Então, quando, obviamente, vai ser sempre pensamentos negativos. De modo geral, sim. Né? De modo geral, pensando no pior cenário. No pior cenário, isso. A gente chama isso de catastrofização, assim, já vai... E às vezes, até com adulto mesmo, quando pensa assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? E quando a pessoa pensa, ela, não, mas eu... E consegue resolver? Consigo. Né? Então, assim, às vezes o cérebro leva para um outro polo. Aí é um problema. Tá? Mas, assim, a ansiedade, ela é normal e ela é necessária. Você vai comprar um imóvel... A criança tem dificuldade em matemática, é prova de matemática, como é que ela não vai ficar preocupada? Como que eu não vou ficar, né? Tanto que quando os pais falam assim, meu filho é ansioso, aí eu pergunto, ele se preocupa muito? Ele tem muitos medos? Sim. O que a gente vai falar de ansiedade? Não, ele é agitado, então pode ser outra coisa. Entendi. Sabe? Graças a Deus eu não sou ansiosa. Eu tenho essa ansiedade muito controlada, eu fico ansiosa, tipo assim, tô ansiosa pela minha viagem, mas assim, eu já tô... Animada, exatamente. Exatamente. Sabe o que é engraçado? A criança que faz terapia passa a ter um vocabulário muito bom, né? E aí a mãe de um paciente meu falou assim, eles foram viajar agora, aí ela falou, não, ele veio me corrigir. Porque eu falei que eu estou ansiosa para a viagem, e a criança de 7 anos falou assim, mamãe, eu acho que você está animada. Animada, bonitinho. Bonitinho demais. Passa a entender tanto, né? Sobre o que tá sentindo. Isso é tão importante. Passa a entender o que é, por exemplo, o pai dessa mesma criança já me contou, que ele falou assim, você está preocupado, papai? Não, eu tô feliz que vai chegar o jogo e tal. Não, pai, então você está animado, sabe? Então, assim, a criança vai adquirindo vocabulário. Olha, é tão comum as pessoas confundirem ansiedade, né? Por exemplo, eu tenho a mania da síndrome das pernas inquietas, sabe? Então, geralmente, eu tô balançando uma perna aqui. Aí já acham que é ansiedade. Aí as pessoas sempre me perguntam, você tá ansiosa por quê? Eu falei, gente, eu não tô ansiosa. Eu tô resolvendo milhões de coisas ao mesmo tempo e eu tô tentando me regular aqui. Sabe? Eu tô pensando em várias coisas. Então, eu sou daquelas que eu tô pensando em muita coisa, eu tô resolvendo muita coisa. E eu sou daquelas que me atrapalham se, de repente, eu tô aqui respondendo, ou verificando, ou pensando em alguma coisa e tu estás falando comigo, eu não vou entender nenhuma coisa nem outra. Então, aí eu começo a balançar minha perna, eu tô aqui conversando contigo, tô balançando a perna. E não é uma ansiedade isso. E as pessoas confundem muito, né? Tipo, você tá ansiosa? Sabe o que aconteceu comigo hoje? Eu tava na espera do meu médico, me deu cãibra na perna. Aí eu comecei a sacudir a perna porque tava com cãibra. Aí a moça virou e falou assim, você tá se sentindo bem? Você tá ansiosa? Aconteceu alguma coisa? Eu tô com cãibra. Eu tô só com cãibra na perna. Né? Mas assim, a gente deu esse exemplo, e você deu esse também, mas a gente tende a achar que tudo é ansiedade. Balançar as pernas, falar muito, roer as unhas. Não necessariamente. Não necessariamente. E, inclusive, eu tô numa batalha aí com as pessoas ao meu redor de tentar psicoeducar sobre isso. Sabe? Eu estou, por exemplo, eu tenho muita energia. Então, eu constantemente estou andando, falando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Isso é energia, isso é agitação, isso é preocupação, não necessariamente. Eu tô aqui tentando fazer tudo que eu posso, né? Não, eu também sou assim. Aí, a gente já teve essa conversa, né? Muita gente perguntou, quantas horas tem teu dia? Né, Gabriela? Porque se deixar, a gente vai resolvendo tanta coisa, né? Vai fazendo tanta coisa. E aí, de uma certa forma, mora o perigo também. A gente também precisa se organizar para todo esse tempo que a gente quer, né? Sim. Agora aqui, Gabi, quais são as causas mais comuns da ansiedade na infância?
Tá, aí... Ainda complementando, ela pode estar relacionada a fatores genéticos ou ambientais? Sim, sim. Na infância, a gente tem que pensar em alguns pontos. Vamos começar pela genética. Uhum. Então, de fato, a gente sabe que a genética está envolvida em tudo, predisposição genética, né? Se eu tenho um familiar com qualquer quadro de saúde mesmo, a gente já se atenta para o resto da família, para o resto daquela linhagem, né? Sim. Então, sim, nós sabemos que pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos. Sim, tem essa carga genética, mas também por uma questão ambiental. Porque pais mais ansiosos, pais mais preocupados, mais superprotetores, dificilmente vão incentivar a coragem, a exploração nos filhos. Vão estar ali cercando, né? E aí, assim, se eu cercar muito, eu não vou permitir que essa criança se machuque. Sim, com Né? certeza. Que essa... Caia, se rale como a gente, né? Exatamente. Exatamente. Assim, é muito importante que a gente entenda que essa exposição é importante para desenvolver o que a gente falou anteriormente, a autoeficácia. Agora, se eu sou ansiosa, se eu tendo a ver se eu tendo a ter muitos medos, muitas preocupações, eu acabo gerando várias questões ali. O meu filho pode ver também muitos problemas, né? Ele pode também catastrofizar muitos cenários. Me ver fazendo, né? Ele pode, a gente querendo ou não, a vida ela é um constante resolver problemas. Se a minha forma de resolver problemas for explodindo, desregulando, ficando muito ansioso, meu filho vai ver aquilo. E criança, eu sempre falo assim, criança, além de ser uma esponja que absorve tudo, criança está aprendendo tudo, né? Eles estão, por exemplo, o João está só há 7 anos no mundo. Então, ele está testando tudo. Cria hipóteses, faz tentativa e erro. Sim, perfeito. Se eu vejo meu pai e a minha mãe resolvendo dessa forma, logo é dessa forma que se resolve. São meus maiores exemplos. Exatamente. Perfeito. Então, a gente precisa pensar nisso. E um terceiro ponto que a gente falou ainda há pouco, estilo de vida. Então, a gente tem crianças com cada vez mais horas de tela. Eu vejo crianças com 8, 9 horas de tela por dia. Isso é quase uma carga horária de trabalho de um adulto, Deus né? o livre. Com poucas horas de sono ou sono de má qualidade, sem atividades físicas, sem tempo de ócio. E aí, junta questões genéticas, modelo parental com estilo de vida, aí, Uma bomba. infelizmente, a gente acaba facilitando com que essa criança venha se sentir mais ansiosa. E na infância, nós temos dois tipos principais de ansiedade, assim, mais prevalentes, vamos dizer assim. Que são as fobias, né? São os medos. E a ansiedade de separação. Crianças menorzinhas. Ixi, a minha tá com 3 para 4 anos agora, né? Toda noite, Gabi, toda noite ela me abraça e fala assim, não quero que você morra. Promete que vai sempre ficar comigo. Aí eu falo, ai, minha Nossa Senhora. É porque é um medo real. Porque se for parar real. pra pensar, você é uma extensão. Ela é uma extensão de você. Né? Até pouco tempo atrás vocês eram uma só. Então, para ela é muito difícil essa lógica de que você tá longe, né? E as crianças, elas têm isso também é natural. Isso é uma questão também de sobrevivência. Vamos pensar nisso, né? Existe o normal e existe o patológico. É natural que a criança tenha medo que algo aconteça com os pais. É natural que a criança tenha medo que algo aconteça com ela na ausência dos pais. Isso é sobrevivência. Agora, onde passa a ter prejuízo também? Quando ela deixa de vivenciar as coisas. Sim, que ela não quer se separar. No entanto, que eu já li, né, sobre... Eu acho que foi, não sei se é um artigo ou foi uma tese sobre medos na infância. Eu fiz até um post sobre isso há um tempão atrás, falando os medos mais comuns por fase, por idade. Legal. Então, essa da separação realmente estava ali entre os 3 e 4 anos de idade. Só que ela se torna patológica porque a mãe não conseguia sair de casa. Porque a filha, ela não deixava, ela estava grudada, ela não queria mais ir para a escola, ela queria ficar com a mãe. Então, vê aí o prejuízo de não querer mais viver nada longe da mãe, fazer nada longe da mãe pelo medo da separação. E assim, quando a gente pensa até em transtorno mesmo, a gente sempre tem que pensar que gera prejuízo, e como nesse caso, não é nem só para a criança, mas é para o núcleo familiar. Sim. E, no geral, quando a gente tem uma pessoa que tem uma ansiedade a mais,
ou transtornos ansiosos, a gente já vê um núcleo familiar, muitas vezes, com menos qualidade de vida. Né? Porque se eu tô ali... Não consigo fazer determinadas coisas, né? Exatamente. Tá. Essa questão dos medos, né? A gente tem que entender qual é a fase da criança, que medo que ela pode realmente vivenciar naquela fase e até onde isso daí também é considerado normal. Saudável. Porque vai ter, mas... E eu vejo muita gente também reprimindo alguns medos, sabe? Assim, poxa, por exemplo... Não validando algumas coisas, né? Nessa idade, por exemplo, poxa, a gente espera. Né? Um medo. Aí abraço ela, vamos rezar, mamãe vai estar sendo, é só com 100 anos, filha. Ixi, a mamãe ainda tá com 41. Não chegou nem na metade. Não, mamãe tá aqui, né, com você e tal, já sempre falo assim. E o João, ele tá com medo de fantasmas, de monstros, né, na idade dele, é super comum. Então, ontem às vezes a gente faz cabaninha, que a gente chama, né? Então, dorme todo mundo no mesmo quarto. Tem 2 colchões aqui do lado, e aí, do lado da nossa cama. E aí dorme eu, o pai e eles 2. E aí ele falou assim, mamãe, eu não tô conseguindo dormir. Eu preciso estar aí do seu lado. Aí eu falei, filho, mas você sabe que é aí no colchão que você vai dormir, né? E a mamãe tá aqui com você, a gente tá no mesmo ambiente. Ele falou assim, não, mas eu preciso estar aí do seu lado, porque não tá saindo da minha cabeça essa imagem aqui. Eu falei, que imagem? Vem cá, conta pra mim. Aí eu quero saber, porque quanto mais a criança fala sobre o que ela tá vendo, sobre o que ela tá sentindo, mais ela vai conseguir entender e a gente ajudar ela a entender também, né? Mas super comum. Sim. Depois ele dormiu numa boa, ficou ali comigo, depois eu só desci ele pra caminha dele. Sim. Esse medo assim, o medo de escuro, de monstro, de fantasma, é comum. A gente tem que lembrar que as crianças consomem esses conteúdos, né? Ou no YouTube, ou no Netflix, ou nos jogos. Aparece de alguma forma. E querendo ou não, alguém faz um comentário ou outro e potencializa isso. Você contou essa situação. Teve um pacientinho meu que foi uma sessão que eu amei fazer. Ele trouxe esse medo, 7 aninhos também, 6 ou 7 na época. E aí ele falou assim, tia Gabi, eu quero parar de ter medo de escuro, eu quero dormir no meu quarto, meus pais pedem, não sei o quê. Meu Deus. E aí ele foi me contando o que ele tem medo do escuro. Aí ele falou uma coisa que é real, muito real. Quando a gente apaga as luzes e a gente olha para aquele canto ali do quarto, parece que tem alguma coisa. Quando liga, é a roupa na cadeira, né? Todo mundo já vivenciou isso. E aí a gente fez uma sessão no escuro. Olha que legal! Desliguei a luz da sala, só que aí era assim no horário de 6 horas e tinha uma janela na minha sala sempre tem uma janela, né? Tinha uma janela e aí tava aquele assim, ficando mais escuro. Então a gente fez a sessão, tipo, ainda tava um pouquinho mais claro, foi ficando mais escuro até o final, assim, sabe? E tinha a brecha da luz que a mãe dele tava na outra parede, né? Que era a recepção, quando o meu consultório era menor. Sim. E aí, quando eu fui mostrando pra ele que o nosso corpo tem superpoderes, a gente se adapta ao escuro, a gente consegue enxergar. Só que tem que deixar o olho adaptar, né? Aí eu comecei a... É perfeito, é verdade. E aí a gente começou a fazer, tipo, o que aquilo parece? Tal, mas olha bem. Ele, é o livro. É o bichinho. Não sei o que, sabe? Aí na outra sessão eu pedi pra mãe pra gente pra ele ir um pouquinho mais tarde, pra ele já pegar o escurão. O escuro mesmo. E aí ele foi até a vista dele adaptar e ele conseguir entender que ele enxerga muito bem no escuro e que, caso algo aconteça, ele tem superpoderes. Pra enxergar no escuro também. Pra enxergar no escuro. Sensacional. Essas adaptações eu amo, Gabi, essas adaptações. Que legal. Dorme no quarto dele, ele entende que se ele acordar, tiver um pesadelo, acordar assustado, porque a gente sabe que isso acontece na infância, ele sabe que se ele arregalar o olho, ele vai conseguir enxergar o que é. Se ele prestar bem atenção, ele vai enxergar. Mas assim, isso a gente vai treinando com a criança, né? Que sensacional. Mas é super comum. Mas já fica essa super dica, né, mamães? Do medo do escuro, da gente fazer alguma brincadeira no escuro. Sim. Né? Fazer alguma brincadeira no escuro e principalmente essa, parece com o que ali?
o que parece ali. E ele começar a ver que realmente ele enxerga no escuro. O olho se adapta àquilo dali, né? E a gente pode chamar de superpoder. Sim. Muito legal. Anotem, anotem. Sim. Não esqueçam de compartilhar, porque tá tão lindo esse episódio, gente. E necessário também. Já curtam, compartilhem. Se querem fazer qualquer pergunta que de repente não esteja aqui, por favor, envie seu comentário, sua pergunta, e a gente envia também para a doutora Gabriele. Você até falou sobre os medos, sobre as ansiedades mais frequentes, né? Que uma é a fobia, o outro é o medo de separação. E a ansiedade social? A ansiedade social a gente tende a ver em crianças maiores, em adolescentes, especialmente no sexo feminino. A ansiedade social está muito relacionada ao que o outro vai pensar de mim. Tá. Então, crianças menores não tendem a ter tanto essa preocupação. Verdade. Uhum. Agora ali, final da infância, pré-adolescência, as meninas especialmente, né? Uhum. Com o corpo, com a postura. A gente vê muito na hora de apresentar trabalhos escolares. Sim. Só que, mais uma vez, se a gente for parar pra pensar, em alguns cenários faz todo sentido. Sim. Né? Então, vamos dar um exemplo. É esperado, Você fica ansioso, você fica nervoso. Isso, né? Exatamente. Assim, vários cenários faz sentido você se preocupar com o que o outro pode vir a pensar de você. Sim. E aí... acho que é importante também, né, Gabi? Uma coisa que eu acho muito legal na escola é que isso vai sendo treinado, né? Uhum. Quando tá ali no maternal é a rodinha, que a criança levanta, faz uma dancinha, guarda o negócio. Aí vai crescendo um pouquinho mais, faz uma apresentação rapidinho ali pra mãe e pro pai. Então, assim, vai aumentando a sofisticação dessa exposição social, né? Então, assim como vai aumentando essa exposição, também vai aumentando a preocupação desse jovem. Sem dúvida. Isso é possível de acontecer. Agora, a ansiedade social, quando ela já é um transtorno, é quando a menina ou menino já não está indo no futebol porque vão achar que ele joga mal, já não quer mais apresentar na escola o trabalho porque tem medo de gaguejar, tem medo que falem mal dele, tem medo de, sabe, essa preocupação com o que vão pensar dele. E aí trava, e ele acaba não fazendo aquilo dali por realmente se preocupar demais com o que os outros vão pensar. E a ansiedade social, ela é uma ansiedade que ela prejudica a pessoa em vários aspectos, né? Assim, se a gente não trata ainda na infância e adolescência, infelizmente se torna um adulto que perde oportunidade. Muitas. É verdade. Porque é no social que a gente cresce, é no social que a gente cria laços, né? Que a gente... Fazer network, eu vou naquela reunião. Exatamente. Né? E aí, às vezes, você não consegue conversar com ninguém, ou você fica mais travado ali. Realmente, você perde muitas oportunidades mesmo. E até a tua comunicação também. Né? A tua forma de comunicar, ela também fica aquém das tuas possibilidades. Sim. Você acaba gaguejando, porque você tá com esse medo excessivo. Sim. E aí isso daí já vai para minha área que eu amo também, que é a oratória, né? Então a forma como você se expõe, a forma como você fala, tem muito da tua segurança. Então se você está completamente insegura e tem essa ansiedade social, você acaba deixando realmente a desejar em todas as tuas formas de comunicação. Exatamente. E aí precisa ser realmente algo trabalhado. E muitas vezes vem da infância. Vem. E olha, eu até vou fazer um grande parêntese aqui, porque eu acho interessante contar esse relato. Não sei se vocês gostam de ouvir relatos. Sim, claro, com certeza. Volta e meia eu vejo algumas suspeitas de outros transtornos, por exemplo, TEA. Sim. E pela criança não conseguir se expor ao social. Eu vou dar um exemplo de uma menininha que veio avaliar comigo. Ela tinha 5 ou 6 anos. E ela não interagia na escola. E ela veio com uma suspeita de TEA. E aí eu encaminhei ela para uma psicóloga lá da minha clínica mesmo. E assim, o tratamento para ansiedade social, ele envolve muito a exposição e mudança de crença, né? O que eu acredito de mim, o que eu acredito do outro, resolução de problemas e tudo mais. Essa menininha tinha tanta preocupação, sabe? Assim, tipo, eles foram jogar, não era handebol, mas era como se fosse handebol. Sim. Era uma brincadeira lá adaptada. Tipo um handebol e uma queimada, era um negócio meu. E ela pegava a bola com medo de jogar e jogar mal e acertar no colega errado e bater nela. Meu Deus, e o que vão achar dela? Pensamentos passando ao mesmo tempo, né? Muitos. Na cabecinha dela. E assim, um medo de fazer alguma piada, algo nesse sentido. E ali
alguns meses de intervenção, hoje é uma criança, assim, que tem um grupo de amigos, que interage, que brinca, né? Mas o trabalho de mudar esse pensamento, essa rota de pensamento do que o outro vai pensar de mim é muito delicado. Né? Porque isso parte de algum lugar. Com certeza. Ouviu de algum lugar. O que aconteceu, O que aconteceu? Foi alguém falando para ela excessivamente, né? Ou ela viu em algum lugar. Viu alguma coisa, né? E às vezes a gente tende a achar que, mais uma vez, ou foi o pai, foi a mãe que falou alguma coisa. Eu já vi criança que viu num desenho um personagem se identificou. E dali surgiram algumas crenças, sabe? Alguns medos. Então, a gente tem voltando para a questão dos tipos de ansiedade, a gente tem que é mais prevalente em algumas faixas etárias, sabe? Em alguns gêneros. Então, a ansiedade social ela é um pouquinho mais para frente. Por exemplo, esse caso que eu falei, ele é mais difícil de acontecer. Uma criança tão pequena, sabe? A gente, no geral, tende a esperar de meninos maiores. Tá. Ali, chegando na pré-adolescência, principalmente com as meninas, como você falou, né? É mais com o que eu tenho, de repente, uma preocupação talvez maior, é com rede social. É engraçado eu falar isso porque a minha rede social é aberta, né? Eu até exponho bastante coisa ali. Mas eu tenho uma preocupação maior com os meus filhos, né? Porque eles participam da minha rede social, eles estão ali, né? E de vez em quando o João fala assim, mamãe, vamos gravar um vídeo pro meu canal, porque ele acha que ele tem um canal. Vamos gravar um vídeo pro meu canal de gamer, sabe? Então, e de vez em quando, porque assim, é difícil, graças a Deus, eu receber mensagens negativas, mas já recebi, obviamente. Se eu tivesse ansiedade social, eu não abriria meu Instagram. Porque as pessoas acham que à medida que eles estão ali, teu Instagram é aberto, que eles podem falar qualquer coisa, né? Que eles têm o direito de te falar qualquer coisa. Então, eu já fui cobrada por pessoas que eu nem conheço de por que eu tava viajando sozinha sem meus filhos. Né? Isso ainda é uma cobrança, né? Ainda é e vem a mensagem como real cobrança, entendeu? Tipo assim, mas tá viajando de novo sem os teus filhos? Que absurdo, que mãe é essa? Né? Nossa, e as pessoas não entendem que se você estiver bem, seus filhos vão estar. Não, eu chamo de alecrim dourado, sabe? Porque, né, toda rede social vai ter o seu alecrim dourado. E me preocupa muito como isso vai atingir cada pessoa, porque eu fico pensando, eu reajo muito bem. E eu não vou responder de uma forma grosseira nem nada. Eu, muitas vezes, se for muito, assim, algo que eu falei assim, eu não quero nem essa pessoa vendo a minha rede social, eu só bloqueio. Porque essa energia negativa eu não quero, entendeu? Então, eu só bloqueio e siga a sua vida, né? Frustrada do jeito que você tá e me deixa seguir a minha. Só que tem muita gente, né? Até já foi tema de série, aquela série Black Mirror, ela é pesada, né? Então ela é bem pesada. Ela traz uma realidade muito louca, assim, mas que se a gente for... Faz a gente questionar. Se a gente for prestar atenção, a gente questiona bem. E tem uma dessa, né, de que como você reage com essas críticas, né? Então, de vez em quando tem alguma crítica, alguma coisa assim, eu mostro pro João. Sabe, para ver qual seria a reação dele, se ele ficaria, tipo, preocupado, falar assim, olha, filho, essa pessoa tá aqui falando que eu viajei de novo aqui sem você. Como é que você se sente com isso? Você acha que tá certa ela me cobrar? Eu nem conheço ela e tal. O que a mamãe faz? Então, de vez em quando, assim, algumas, né, mais comuns de acontecerem, eu mostro para ele. Você acha que isso pode ser um perigo da minha parte, tipo, de mostrar e deixar caraminhola já na cabeça dele, ou uma reação? Eu fico assim com medo também, né? Sim, vai depender de como é que você mostra, né? Agora, se for de um tom natural, pode levantar para ele essa crítica da rede social. Não, eu mostro num tom super natural, porque tá sendo natural para mim. Então, eu mostro para ele, mas tem vezes que ele fala assim, mas por que essa pessoa falou isso? Quem é essa pessoa? Eu falo, a mamãe não conhece. Nossa, aí assim, as pessoas fazem isso de graça, né? De graça, entendeu? Teve um outro vídeo meu que a gente falando de relatos aqui, eu acho que é muito legal, porque a gente ilustra bem tudo, né? Mas teve um outro vídeo, como eu te falei, graças a Deus são poucos, mas teve um outro vídeo que eu coloquei
Para quando a criança tá muito agitada e, sei lá, você precisa fazer alguma coisa, responder alguma coisa. E aí eu coloquei uma massinha de modelar, misturei a massinha e coloquei vários grãos de feijão e dei para Maria Júlia ir tirando o grão de feijão. Minha Nossa Senhora. E o pior que é assim, viralizou o vídeo, quase 1 milhão de visualização esse vídeo. E aí tinha muita gente, tipo assim, Eras, adorei, eu vou fazer pra mim, eu que vou fazer, não sei o que e tal. E vários, veio, quando você começa negativa, e vem outras pessoas que acham que podem também falar, né? Então, assim, teve uma que falou assim, você é uma irresponsável. Poxa, por quê? Porque você está fazendo isso e vai ter um monte de criança que vai engolir, que vai enfiar no nariz, que vai enfiar na orelha, o grão de feijão. Falei assim, cara, eu fiquei lendo aquilo, eu falei assim, eu super entendo essa preocupação. Super, é válida até, inclusive. Fiquei pensativa, falei, é válida. Mas eu não deixei a minha filha sem supervisão. Então, não deixe a sua criança sem supervisão. Sim. Ou então, só não ofereça. Sim. Troque por outras coisas maiores. Sim. Né, para ela ir tirando de lá por coisas maiores, por tampinhas, por bolinhas, entendeu? Sim. Mas troca, só troca, né? Faz com outras coisas que você quiser. Então, mas isso também é muito da interpretação da pessoa, né? Então, assim, se eu posso olhar e falar, de fato, isso aqui é perigoso. Uhum. Eu vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Mas sem interferir no contexto da Izzy. Acabou, né? Nossa, as pessoas perdem totalmente. Pois é, mas aí você vai lá, aí você escreve isso, você chama o outro de irresponsável. Ela não me conhece, ela não conhece o contexto, o meu dia a dia, ela não sabe como, eu só mostrei aquela parte da atividade, ela não sabe como eu fiquei lá do lado da minha filha, se eu ajudei, se eu não ajudei, se eu ri com ela, se eu não, se eu deixei ela sozinha lá na cozinha com os grãos de feijão lá e fui embora, né? Então, assim, ninguém sabe. As redes sociais, elas podem ser extremamente adoecedoras, porque as pessoas não entendem que ali atrás tem outra pessoa. Eu vou até fazer um grande parêntese. Pode, com certeza. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que também deu muitas visualizações, que é da minha avó, né? Eu postei, ela é uma pessoa super enérgica e bem-humorada. Uhum. E ela fala que ela não sabe o que é isso de ansiedade. Ela é aquela pessoa que, assim, vai dar certo. Tudo pra ela vai dar muito certo. Tudo pra ela vai dar muito certo. E aí eu fiz um vídeo pra ela, e fiz um vídeo dela, falando assim, o que você fez, perguntando a idade dela. Então, quantos anos você tem? Ela fala, eu tenho 71. Uhum. Aí eu falo assim, o que você fez pra chegar aos 71 anos dessa forma? Tipo, ela tá muito bem, né? Uhum. E aí ela falou assim, eu gosto de dançar, eu gosto de... Não vou lembrar agora os tópicos que ela usou. E aí veio vários comentários e vários, assim, diminuindo, sabe, ela. Porque, assim, tipo, pra ser assim, ela tem que ser rica, tem que ser esposa de marido. E mesmo que isso fosse verdade, as pessoas vão lá, assim, pra uma criança, pra uma mulher adulta, pra uma idosa... E não tem a dimensão do quanto aquilo pode gerar, aí sim, uma ansiedade patológica. Né? O quanto aquilo pode inibir a pessoa de se expor novamente, de fazer um conteúdo legal para incentivar o outro. Isso pode gerar tantas coisas negativas, né? Essas críticas nas redes. E quando a gente pensa, até voltando a falar da ansiedade infantil propriamente dita, tem um monte de criança que tem rede social. Né? Pois é. Eu não criei esse canal. A minha preocupação é essa, porque eu lido naturalmente com isso, eu gosto, aquilo dali é uma brincadeira. Sim. Não levo aquilo dali de forma profissional. Sim. Não faço milhões de parcerias, porque eu não tenho tempo, né? Então, assim, é uma brincadeira, é algo assim que eu acho legal e tá tudo bem. Sim. Só que eu sei lidar com essas críticas. Eu falo, você fala muito mais deles do que por mim. Agora, os meus filhos crescendo nisso, eu espero que eles se espelhem nisso, sabe? Em mim, de saber lidar. Porque eu não sei se abriram, né, uma criança ter uma rede social, como é que ela vai lidar? Ela não tem maturidade para isso, né? E esses, assim, os seus filhos não têm acesso aos comentários, mas muitas crianças têm a própria rede social, é influenciador, e têm acesso aos comentários. Deus o livre. E aí, isso também a gente vê, assim, tanto influenciadores mirins, né? Enfrentando aí uma batalha contra a ansiedade, contra transtornos ansiosos,
A gente vê, aí sai do mundo digital, a gente vê na própria escola o coleguinha fazendo comentários, né, sobre o outro. E a gente precisa também, né, se educar enquanto sociedade de parar de fazer comentários sobre as pessoas. É isso. Né, que não foram comentários que não foram convidados. Sempre vai ter. E é impressionante que já até me cobraram de falar assim que o meu Instagram é muito feliz. Que certeza que tem alguma maquiagem aí, que eu nunca posto derrotas. Nossa, mas rede social... Aí eu falo, meu Deus do céu, mas... Aí teve uma vez que eu até coloquei nos stories, eu falei assim, então pra quem tá me cobrando, né, derrota, hoje eu dei de cara num poste, gente. Louca, saindo apressada com a criança, eu dei literalmente de cara num poste, voltei. O que a gente tá fazendo, né, com o nosso tempo, com o nosso dia, com a nossa atenção, sabe? Então aí eu já aproveitei para chamar a atenção disso e também falar... Para que nas derrotas a gente não tá com o celular gravando. Eu gravo o que eu gosto, eu gravo o que eu quero, eu gravo o que eu acho que é legal, né? Então, assim, eu não vou estar aqui vivendo algum momento... não é que eu vá criticar alguém que aparece chorando no seu Instagram. Tá ok, ela quer contar sobre aquilo dali, mas não é um momento que eu me sinta confortável para dividir, né? Eu tô aqui mal, chorando e deixa eu pegar a câmera e filmar esse momento. Eu não me vejo nessa situação. Então, tá tudo bem, você não precisa me cobrar isso. É o seu perfil, né? É o seu perfil. Sei lá, as pessoas estão muito... eu tenho... A minha preocupação, que eu diria, a minha ansiedade, onde eu botaria, é nesse mundo digital, sabe, Gabi? E no que meus filhos estão vivenciando junto comigo. Eu sei que eu tô abrindo a cabeça deles para isso. E aí me dá uma certa ansiedade. Várias vezes, né? de eu querer fechar, de eu querer parar, é pensar que isso tá muito no dia a dia deles e depois, eles não saberem que quem lida sou eu, né? Não é eles, não é o canal deles. Mas vamos lá, que Deus também me dê sabedoria, a terapia, né? Pra gente conseguir lidar com essas situações, né? Tão reais, porque eles vão ter. Eu quero pegar um gancho antes da gente dar continuidade do que você falou sobre a sua viagem, que eu falei assim que pais saudáveis, a gente naturalmente vai ter filhos mais saudáveis. E aí, aproveitando o gancho que a gente está falando de ansiedade, uma coisa que eu gosto muito de falar com os pais lá na clínica é: a gente nunca vai ver um fruto saudável sem estar numa árvore saudável. Isso não existe. Perfeito. Né? Então, assim, você e seu marido, vocês são uma árvore que deram lindos frutos. E a raiz está em vocês. Né? Então, se vocês não estiverem bem, se vocês não estiverem saudáveis, isso vai impactar nas crianças. E quando as pessoas vêm fazer comentários que possam machucar vocês, elas indiretamente podem estar machucando os filhos. Né? Quando a gente machuca a árvore, a gente acaba machucando o fruto também. Sim. Para as pessoas terem mais consciência, né? Se é alguma coisa que não faz parte do teu dia a dia, você tá aí o tempo todo vendo rede social, né? Ao invés de tecer qualquer tipo de comentário negativo ou não concordando, só passa, amiga. Passa, né? Só passa direto, você não precisa deixar o teu comentário ali, né? E se for algo bom, como esse podcast, como esse super episódio aí, sim, você pode comentar, você pode curtir e você pode compartilhar, por favor. E, Gabi, eu vou te perguntar sobre a escola até, inclusive, né? Se a escola costuma ser um ambiente que pode tanto ajudar quanto agravar essa ansiedade infantil. E como é que os pais e professores podem colaborar para criar esse ambiente mais acolhedor, ou até o professor ficar mais atento para chamar também para ser alguém que vai levar, né, esse questionamento para os pais, para que os pais possam procurar ajuda também. Mas antes disso, eu vou agradecer os nossos parceiros e patrocinadores desse nosso episódio, dessa noite. Olha ela, Clínica Audionorte Saúde, que inclusive você conheceu já a nossa clínica, já foi lá, a gente já teve uma reunião. A próxima eu quero conhecer a Fontes Comportamentais. É pertinho, né? É do lado. Pois é. É do lado. Depois as meninas mandaram o endereço, eu falei, ó lá, do lado, meu lado. Pertinho. É na Domingos Marreiros? Domingos Marreiros, entre Dom Romualdo de Seixas e Van de Kolk. É sensacional, que legal. Uma casa. Muito bom. Eu vi de rua, depois agora eu passo prestando atenção nela já. Muito bom. Então, Clínica Audionorte Saúde, reabilitação auditiva e diagnóstico audiológico você encontra aqui na Clínica
Audionorte. E fora isso, eu amo atender as crianças, viu? No diagnóstico audiológico. Lembra que a criança precisa estar ouvindo 100%, com nitidez, com clareza, para que ele se desenvolva em linguagem, em fala e em processamento auditivo também. Então, a gente precisa sempre fazer o diagnóstico, coloca na rotina, no check-up anual da tua criança, mesmo que você não tenha queixa ou dúvida nenhuma sobre se seu filho está ou não ouvindo bem, mas tenha a certeza sempre realizando o exame. Então, crianças em qualquer idade, nasceu, já pode fazer a avaliação auditiva, para que a gente realmente tenha sempre certeza de que ele está se desenvolvendo bem auditivamente, para que todo o resto, né, desse aprendizado de linguagem, de comunicação, de fala, se desenvolva muito bem também. Então, lá na Clínica Audionorte, a gente tem todo o diagnóstico audiológico, tudo que a gente precisa para ter essa avaliação audiológica completa. Otorrinolaringologia, a reabilitação auditiva, em qualquer diagnóstico de perda, de alteração auditiva, nós vamos ter a melhor solução para oferecer, seja ela com aparelhos auditivos convencionais ou até implantáveis. Então, tudo a gente vai ter lá para melhor reabilitação auditiva de qualquer alteração também. Avaliação e tratamento, né, em cabine das alterações, dos transtornos de processamento auditivo, avaliação e tratamento do zumbido, exames otoneurológicos, fonoterapias, medicina ortomolecular, laboratório de prótese, que é um dos nossos diferenciais também. E agora nós temos 2 unidades, nós temos no Marizal e nós temos também ali na Padre Eutíquio, em frente ao CCBU, pertinho do Pátio Belém. Pertinho do shopping. É no Centro Integrado de Saúde, que inclusive nós já trouxemos o diretor da Rede Mais Saúde, o Márcio Bittencourt, que falou realmente dessa clínica que é diferenciada na nossa região. E o Centro Integrado de Saúde, que tem diversas especialidades, que atende em vários campos da medicina, em várias especialidades, né, na medicina popular. O Centro Integrado fica em cima e embaixo tem a minha clínica, tem óticas, tem farmácias. Então, assim, é um modelo realmente de negócio diferenciado aqui na nossa região. É muito legal falar dele. Então, muito obrigada pela parceria, Rede Mais, e parabéns, Clínica Audionorte, por esse diferencial também. Poligastroendoscopia avançada, um centro médico realmente com atendimento personalizado para você. Então, aqui já tem que mudar ali, hein? Que mais de 6 anos, não, mais de 10 anos já, né? Construindo realmente uma referência dentro da área. Não só na endoscopia, na colonoscopia, mas na gastropediatria, na psicologia, tem psicologia lá também, né? Tem otorrinolaringologia, tem exames laboratoriais, porque eles têm parceria com o Amaral Costa, tem tomografia computadorizada, tem anestesista de plantão, tanto para procedimentos da coluna, da endoscopia, que é necessário, mas para trazer mais segurança, né, durante o procedimento, mas também em exames como a tomografia, caso necessário. Né? Então, tem ultrassom também. Então, uma clínica que hoje realmente está completa. Vai ter farmácia, daqui a pouco, lá já está até a Clínica Poligastro, já tem uma outra logomarca lá, que é o H-Poli, daqui a pouco é o hospital da Poli também, da Poligastro, de tanto que está crescendo. Legal. E a gente tem muito orgulho de falar da Poligastro, do tanto que eles são diferenciados até em espaço físico, no conforto e na segurança que eles têm para oferecer a todos os pacientes, mas a preocupação com cada detalhe e com cada profissional que faz parte hoje da equipe da Poligastro. Então, é sensacional ter vocês como parceiro e como alguém que acredita no nosso projeto também. Muito obrigada. E onde você se arrumou hoje? Na Festa Escova da Marizal. Sim, só quase a gente se encontra lá, então, quase, amiga. Quase. Porque eu tô sempre lá. Eu falo que se eu morasse, que eu já moro perto, mas se eu morasse do lado, eu estaria lá todos os dias. Dá pra ir andando da Fonte Comportamentais e da Audionorte pra da Audionorte pra lá. Maravilhoso. Então, assim, gente, a festa ela veio para mudar essa questão de não precisar de agendamento, de ter um atendimento fácil, rápido, né? Você realmente quase não fica esperando ali, você consegue estacionar, porque tem o manobrista lá para te ajudar, tem um segurança. Então, assim, gente, sensacional. A festa escovinha ali do lado, vou com a minha filha lá, ela fica na brinquedoteca, faz a uninha dela, lindamente, me espera, que parece que o tempo até passa rápido. Vou te falar, eu nunca gostei muito de salão, sabe? Gostei da festa escova.
É, né? Por essa praticidade. Por essa praticidade. É diferente. Tava precisando eu aqui. fiz a unha, a maquiagem, o cabelo, tudo ao mesmo tempo. Cheguei aqui no horário. Foi incrível. Eu amo isso. Várias vezes eu já me filmei fazendo isso. É uma no pé, outra na mão. A pessoa tá terminando o cabelo e tem outra já me maquiando, né? Ainda hidratei o Você fica cabelo. aqui, ainda tem o cabelo. Ó, ainda hidratou. Pois é, eu já fiz uma nutrição no meu cabelo também. Incrível. É sensacional. E eles têm vários pacotes, gente, que você vai ali consumindo e para ter, claro, aquele descontão, né? Vou pedir mais um cupom pra gente, viu? Pode deixar. Felipe e Tônia, me aguardem que eu vou pedir mais um cupom aqui pra gente, porque teve um último que fez maior sucesso. Vou pedir mais um aqui pra essa parceria também. Mas eu sou fanzaça mesmo da Festa Escova. Muito obrigada por essa parceria. Eu estou sempre muito bem arrumada aqui nas nossas apresentações do nosso podcast por conta dessa super parceria com a Festa Escova, que é um lugar que eu realmente amo estar. Muito bom. O que mais hoje, Rodrigão? Tem hoje Passione. Olha, é a sua cara também. Esse brinco é parecidíssimo com o que eu já estive aqui, inclusive de pérolas, com um cordãozinho, uma gargantilhazinha de pérola maravilhosa. Gente, a Passione, eu já sou cliente da Passione há muito tempo. Eu tenho várias peças. E, assim, mesmo as semi-joias parecem joias. Aquilo que dura, sabe? E eu posso, assim, falar que eu não sou extremamente cuidadosa. Sabe, eu sou daquelas que deixo ali e tal, então às vezes, passei perfume, já tô com um cordão, sou dessas. Então, cara, se dura comigo, pode ter certeza, se você é cuidadosa, é joia pra eternidade, então. Vai ficar pra neta. Vai ficar pra neta. Já fiz até um meme com a Maju, dizendo assim, mas esse brinco vai ser meu, né? Vai, minha filha, porque é Passione, vai ser seu, seja joia ou semi-joia, vai ser seu, porque é uma durabilidade incrível, diferenciada. E esse conjuntinho lindo, todo mimosinho de laço, né? De laço. Olha, ele cai bem com tudo, gente. Com tudo. E eu amo. Ele é muito lindo. Muito mesmo. Deu um zoom aqui. Rodrigão. O Rodrigão tá dando um zoom aqui pra gente, porque ele é lindo demais, gente. Eu amo. Eu quase não tiro ele de mim, porque assim, é um mimo e combina com tudo. Então, Passione, obrigada por essa parceria. Obrigada por estar aqui com a gente, por acreditar também no nosso projeto, por inclusive assistir, né, os episódios mesmo e sugerir também pautas. Então, Michele e Júnior, muito obrigada por essa parceria. Passione fica lá no IT Center e atende por WhatsApp também. Manda cartela de produtos, o que você quiser presentear e ele faz delivery também. Então vamos lá, doutora Gabi, voltando aqui para o nosso assunto. Escola ajuda, pode intensificar. Como os professores podem colaborar com os pais? Nossa, isso aí é complexo. Escola, ela pode facilitar, ela pode dificultar, ela pode muitas coisas, a depender da instituição, da turma, do ano, de muitas coisas. Sim. Né? Então, assim, querendo ou não, a escola é um espaço de desenvolvimento. Seja cognitivo, seja acadêmico, seja social, seja motor, seja de muitas coisas, né? E naturalmente, com muitas crianças ali envolvidas, nós temos muitas criações envolvidas, nós temos muitos acessos diferentes nas redes sociais envolvidos, né? Então, sim, nós podemos ter uma criança que, por exemplo, sofre um bullying e aí, naturalmente, por questões contextuais, ela vai sofrer de ansiedade. Sim. Não certeza. É regra, mas pode vir a acontecer, né? Tem uma chance muito maior. É uma criança que tem dificuldades no processo de aprendizagem, ela pode se sentir muito mais ansiosa no ambiente escolar. Eu tenho uma escala de rastreio de ansiedade que eu entrego para os pais e para as crianças, e aí lá tem assim, ansiedade generalizada, ansiedade social, ansiedade, vários tipos, e no final tem um tópico que é evitação escolar. Olha só. Por quê? Porque não quer ir para a escola. Porque na escola, querendo ou não, é onde reúne tudo, né? Se eu não vou bem se eu não vou bem nas matérias, nas disciplinas, não vou querer estar ali. Eu não vou querer ser exposta, né? Quando o professor perguntar a resposta daquilo. Se eu tenho ansiedade social, eu vou ficar preocupada com o que os colegas vão pensar de mim. Se eu tenho ansiedade de separação, eu vou ter medo dos meus pais não me buscarem, né? Então, querendo ou não, a escola ela pode ser um local muito ansiogênico para muitas crianças. Então, sim, a instituição de ensino ela pode sim vir a gerar, intensificar, né, um quadro aí de ansiedade. Aí a necessidade dos professores estarem preparados para lidar, né, com essa demanda. Muito importante. E olha, eu vou muito nas escolas, né? Todos os
praticamente todos os dias eu estou em escola. Eu faço visita escolar, eu entro na sala, eu sento ali atrás, eu faço esse processo nas minhas avaliações neuropsicológicas. E eu tenho visto cada vez mais professores capacitados, sabe? Que Assim, ótimo! mais Que maravilha! atentos às crianças de modo geral. Claro que, se eu tô falando de uma sala de 30 com um professor, é muito difícil. Uhum. Mas eu tenho visto muitas turmas pequenas, sabe? De 15, 17, 20 crianças, com 2 auxiliares, algo nesse sentido. Que qualquer mudança de comportamento, o professor Eles já está atento, né? E isso, eu tô vendo também a coordenação, as escolas que eu vou, eu vejo as coordenações, mas também por dentro do que está acontecendo. E mais sensíveis às crianças, sabe? Então, assim, entendendo o cenário, quais são as relações, o que está acontecendo ali. Então, aí eu já acho um ponto muito positivo. Perfeito. Então, se a gente for parar a pensar na escola, como os professores podem ajudar, primeiramente, se capacitando, né? É impossível que eles entendam os sinais, porque o que eu vejo muito? Isso é muito bom, estamos falando muito de alguns transtornos como autismo, TDAH, TOD, quadro de altas habilidades, né? E aí eu vejo muitos professores estudando sobre isso, mas também é importante a gente estudar também sobre a ansiedade. Com certeza. Que é, inclusive, o quadro psiquiátrico mais comum na infância. Olha aí. Então, é muito importante que os professores saibam o que é uma ansiedade normal, o que são traços, o que é um transtorno, e ao perceber, sinalizar a família de imediato. Porque tratamento para ansiedade, padrão ouro, se eu for fazer um tratamento para ansiedade no Brasil, no Japão, na Austrália, ele é o mesmo. Uhum. Para ansiedade, nós temos um protocolo muito bem definido, a gente fala que é padrão ouro. Tá. Né? Então, assim, que é com psicoterapia, muitas vezes com a terapia medicamentosa. Uhum. Em alguns casos, só a psicoterapia é o suficiente. Quando o professor identifica, sinaliza a família busca esse profissional, a gente consegue uma qualidade de vida muito melhor para essa criança. Agora, se esse professor não consegue identificar, se essa família também não tem conhecimento, infelizmente, essa criança ali com 6 anos que já está sofrendo de ansiedade, vai para os 7, 8, 9, 10, 11, 12, engata na adolescência, e aí passa a ser a pessoa chamada de ansiosa. Né? Então, assim, é muito importante que os professores estudem sobre isso. Sim. Eu tenho visto muitas escolas fazendo psicoeducação com as crianças, eu acho isso muito legal. Ótimo. Né? Assim, mas assim, é sobre outros temas, é sobre TEA, é sobre TDAH, é sobre bullying. Para entender as diversidades dos transtornos em sala, né? Mas eu acho muito interessante, aí fica a dica para as escolas, falar de ansiedade. Né? É muito importante falar de ansiedade. Vou mandar para a escola do meu filho. Então, mandem para a escola dos filhos de vocês também. Falar de ansiedade. Né? Para que os professores estejam mais atentos, né, a esse super tema também que é a ansiedade, que é um dos transtornos, como a doutora Gabriele colocou, mais comuns, né, psiquiátricos na infância. E aí eu quero que a gente volte, inclusive, a pensar na história da autoeficácia, sabe? Do quanto eu acredito que eu sou capaz de resolver problema. Uma coisa que eu peço para os professores, da maioria das crianças, é que eles sejam detetives dos bons comportamentos. Ou de coisas que essa criança é boa. Que interessante, Gabi. Porque a gente tende muito a olhar para a dificuldade, né? E aí, poxa, se eu fico só chamando a atenção da criança, ela vai ter várias crenças negativas sobre ela mesma. Agora, se eu falo para ele que ele é engraçado, que ele é divertido, que ele é esperto, que ele é inteligente, que ele é bom em resolver aquilo, ele vai entender que ele tem artifícios para resolver alguns problemas. Perfeito. E quanto mais problemas ele tem habilidades, né? Quanto mais habilidoso eu for e acreditar que eu sou, né? Melhor eu vou resolver problemas. Menor eu vou, assim, mais fácil vai ser resolver qualquer coisa. Sim. Né? Então, quando a escola, por exemplo, tem criança que eu peço para a escola, poxa, transforma ele no ajudante da turma. Ah, tem. De vez em quando vem com uma estrelinha falando que foi o helper da turma, Faça dessa criança o ajudante da turma, que ele se sinta importante, que ele perceba que ele pode servir o outro, que ele consegue ajudar, sabe? Poxa, se tem alguém com dificuldade ali, nem precisa ser o ajudante do dia, mas pode ter uma outra criança também para ajudar o colega. Sim. Isso ajuda a criança a desenvolver essa sensação, esse sentimento de que eu sou capaz. Quanto mais a gente gerar isso nas crianças, não só com fala, porque é muito fácil falar, filhão, você é capaz. Mas... Agora eu tenho que dar
contexto para ele se fazer capaz. É. E ele acreditar nisso, porque quanto mais ele acreditar nisso, melhor ele vai ser para resolver o problema. Importantíssimo. Que dica sensacional. Então, a gente sabe que tem muito pedagogo que segue a gente aqui, que assiste o nosso podcast. Eu quero que você ajude compartilhando com seus colegas para que eles, né, entendam mais ainda sobre o assunto e que façam, né, essas dicas, tragam para a sua prática, no seu dia a dia, algumas sugestões aqui da doutora Gabriele e que realmente entendam cada vez mais do assunto, porque é realmente muito comum e vocês são uma ponte importantíssima com os pais. Né? Então, vocês notam muito mais rápido mudanças de comportamento, algumas alterações daquela criança para reportar aos pais. Então, a gente sabe o quanto vocês são importantes aí no dia a dia. Sim. E muito obrigada por cada vez mais vocês se capacitarem, por cada vez mais a gente entender que esse olhar está mudando, né? Sim. Inclusive, na nossa imersão vai ter esse tema, né? Exatamente. Impacto da ansiedade no processo de aprendizagem. Da ansiedade. A gente aguarda vocês também, porque vai ser para vocês essa imersão em aprendizagem, né? Com vários temas importantíssimos, com processamento auditivo, processamento visual, né? Com a gente falar sobre a perda de audição, a gente falar sobre desenvolvimento de linguagem, a gente falar sobre ansiedade, a gente vai falar sobre TEA, a gente vai falar sobre TDAH. Falar de muita né? coisa. Muita coisa, é uma imersão mesmo, dia 20 de setembro, coloca na tua agenda aí já, hein? Agora aqui, muitas crianças com ansiedade, elas apresentam também alguns sintomas físicos, é verdade? Sim. Tem criança que sente dor de barriga, dor de cabeça, que sente enjoo, náuseas. Porque se a gente estiver falando de... Já pensando aí numa ansiedade já não muito saudável... Sim. A criança vai ter mais sintomas físicos. Uma coisa que eu acho muito legal da gente pensar é o seguinte. Se a gente for parar para pensar que a ansiedade me prepara para o perigo, certo? Me prepara para, vamos pensar aí, 1202. Tá. Eu tenho que fugir. Então, quando eu correr, meu coração ele vai acelerar, né? Eu vou suar, eu preciso que o meu corpo se adapte a uma luta ou a uma fuga. Sim. Então, os sintomas físicos nada mais são do que uma representação disso. Entendi. Né? Então, assim, não é uma desculpa. Muito provavelmente ela está sentindo mesmo aquilo tudo. Está, muito Não é uma desculpa, eu tô com dor de cabeça, não vou para a escola. Sim. Não, ela pode realmente estar com dor de cabeça por conta... Uma coisa que eu pergunto para as crianças que estão com alguma suspeita de algum quadro de ansiedade é: você sente dor de barriga na escola, dor de cabeça na escola, etc. E eu pergunto assim: você sente mais na quarta ou no domingo? Sabe? É mais de manhã ou é de noite? Sim. É mais... E eu pergunto para os pais também, né? Para entender se está associado à escola. Porque às vezes está. Né? Mas, de fato, as crianças, elas têm... Assim como o adulto também, né? Sim, tem a dor de barriga, tem a mão que sua, tem o coração que acelera. E a criança tem. Só que a questão é que, diferente do adulto, que já tem estratégias, alguns, né? Para lidar com isso, a criança, o máximo que ela pode fazer é ir na coordenação e falar: tô com dor de barriga. Só que aí o adulto pode falar: não, volta para a sala, pode falar que vai ligar para o pai, pode... mas sem entender o contexto maior daquela dor de barriga, né? E aí realmente faz sentido. É muito legal a tua pergunta também. Nossa, mais uma dica super importante das perguntinhas pra gente fazer para as crianças. Porque vai que é só no dia da educação física. Sim. Né? Vai que é no dia de matemática. Exato. Que ela sente que tem mais dificuldade, ou, né? Tem criança que é mais no domingo de noite. Que vai pra escola no outro dia. Vai pra escola. Então, assim, ou porque quem tem ansiedade de separação sabe que vai se afastar dos pais, né? Então, sim, de fato, a gente tem, as crianças, principalmente, né, tem esses sintomas físicos. Entendi. E aí é que é muito interessante que a gente ensine a criança a se autorregular, né? Então, assim, eu tô com... A criança tem dor de barriga. Bora resolver? Bora tentar organizar? Dor de barriga, a gente faz o quê? A gente vai no banheiro. Pedir pra professora pra ir ao banheiro. Ver que é uma dor que não é realmente, né, da dor de barriga, pode ser uma questão de ansiedade, a gente vai ensinar essa criança a se acalmar. Como essa criança se acalma? É andando? É lavando o rostinho? Saindo um pouco daquele ambiente? Isso, é bebendo uma água. Cada pessoa tem uma estratégia melhor de autorregulação. Tem gente que se acalma lavando o rosto, tem gente que bebendo uma água, tem gente que é num abraço.
né? Tem gente que é um pouco de cada coisa, tem um ranking. Né, é verdade. Então, ver o que é possível fazer ali na hora e faz. Né? Exatamente. Então, essa criança, se ela sofre de ansiedade, ela tem que saber quais são os sintomas físicos dela e o que ela vai fazer em cada cenário. Por exemplo, mão suou. Ela consegue fazer isso, ela consegue. Eu conheci um adolescente que ele chama toalha. E eu achei isso muito interessante. Eu perguntei assim, era gamer e competia. E aí, no jogo, eles ficam, às vezes, muito nervosos, né? Aí eles têm uma toalha, eu não sabia disso, achei interessante. Porque fica suando na mão. Fica suando. Nossa, também, não sabia. Achei interessante. E aí, ele falou isso, ele falou assim, tia, prático. Enxugou, voltou. Então, assim, vai criando estratégias para lidar com aquilo, porque quando estamos ansiosos, uma coisa que é muito importante também. Quanto mais a gente se esquiva, maior aumenta a ansiedade, maior aumenta a minha crença de que eu não sou capaz. Quanto mais a gente enfrenta, dá conta, resolve, mais a gente acredita que a gente é capaz. Perfeito. E vai só no prático, né? Exatamente. Você vai ter prática, né? Você não tá fugindo tanto, você vai ter prática. Tanta gente me pergunta, como é que eu lido bem na apresentação do podcast? Como é que eu consigo fazer vídeos, né, pro Instagram e tudo? É prática, gente. Não é sempre fácil. Você não fica mais nervosa? Fico. Eu fico nervosa, né? Fico ansiosa. Eu tô aqui, eu tento me preparar da melhor forma possível. Sim. E a minha técnica é respiratória, né? Eu venho respirando fundo e uma das técnicas que a gente sempre fala de respirar pelo nariz, né? Inspirar pelo nariz. Respirar pela boca. E soltar, deixando o ombro cair. E o pulo do gato é que quando você vai começar a inspirar, na verdade, termine de soltar o ar primeiro. Né? Então, antes de você puxar o ar, veja se não tem ar aqui para você soltar primeiro. Então, aí agora você inspira o máximo que você puder. Exatamente. Então, eu sempre faço isso. Né? Então, para eu ter o controle de volta daquela situação que, de repente, eu tô ficando mais ansiosa, mais nervosa, eu sempre respiro. A minha técnica maior é a minha respiração. A minha também é respiração. Eu preciso, para o que eu tô fazendo agora, calma. Quando eu tô com, né, pensamentos muito... E aí eu começo, tipo, a ser um pouco mais explosiva em algumas situações, principalmente com as crianças, porque eu tô aqui tentando resolver um problema, alguma coisa, e aí tem demanda, e a criança vem, mãe, me olha. Tipo, calma, né? Antes de falar. Então, calma. Vou respirar. Deixa eu respirar. E aí eu uso até 3 vezes, é uma salvação, gente. Autorregulação é vida. 3 vezes me salva. Saber se regular é vida. Falou do podcast. Antes da gente começar, a gente estava falando, eu comentei que eu tenho TDAH, né? E TDAH, dificilmente ele vem só. Ele geralmente vem com alguma comorbidade. Muito difícil você ter só TDAH. A minha não é ansiedade, a minha é tique, né? E aí, isso é muito nítido. Qualquer pessoa que conversa comigo percebe. Depois de um tempo. E a moça que faz os meus vídeos no Instagram, ela falou assim, Gabi, você fala tão bem, sempre foi assim? Eu falei, imagina, a pessoa tá contigo para se apresentar. Eu tive que aprender relaxamento de músculo, da musculatura, respirar. E não tem nada a ver com ansiedade, tá, gente? Isso é um transtorno motor. Isso é uma coisa muito importante de falar. E aí, a gente vai autorregulando aqui, autorregulando ali e vai se ajeitando para poder caber naquele momento. Sim. Né? Agora, que tique? Que eu não percebi nada de tique aí. Já deve ter percebido. Não, eu não... Juro. E olha que assim, como... Eu gosto também da parte de oratória, de posicionamento, de como que, né, você fala e tudo. Eu juro, pra mim você tá, tipo, super bem aí, né, no teu raciocínio, na tua forma de falar. Você tá super segura, empoderada. Não tô vendo nada de tique aí. E aí, graças a Deus, não tenho ansiedade social. Mas foi muito interessante. Ano passado eu fui no Congresso Internacional de Psiquiatria. Quando eles falaram que é uma que é super comum essa combinação, eu falei, meu Deus, não sou só eu. Ai, que massa. Mas é algo comum, né? E aí a gente tem, assim, quem tem ansiedade, quem tem tique, quem tem TDAH, quem tem qualquer quadro, ou não tem quadro nenhum, tá só vivendo o contexto ali, a pessoa tem que saber se regular. E as pessoas me perguntam se eu assisto. Assisto, porque eu sou muito crítica comigo, né?
A minha mãe também super me ajuda porque ela é professora de português também. E aí ela super me ajuda com figuras de linguagem, figuras de linguagem não, agora esqueci o nome também. Você fixa alguma coisa e você acaba, tipo, falando o tempo todo, né? E tinha alguma vícios de linguagem. Vícios de linguagem, isso. E ela me ajuda muito com isso. Mas eu falei sobre zumbido, um dos episódios mais assistidos, hein, Cauê? Foi aquele nosso de zumbido. Interessante. Que loucura. Eu não deixei ele fazer um corte. Porque eu super fui crítica comigo mesma naquele episódio. Por quê? Porque eu achei que eu fui muito prolixa, sabe, no meu raciocínio. Eu não respondia a pergunta de uma forma mais objetiva. Sabe, eu desenhava muito a resposta, queria explicar muito. Eu acho que era esse o meu desejo mesmo, de explicar muito, mas eu acabei sendo prolixa em muita coisa e eu não gostei. Mas entendeu? pode ser que a audiência tenha gostado. Pois é, ou não, né? Não sei, de tanta visualização que tem em compartilhamento, eu fiquei assim, gente, logo esse! Que eu achei assim. Mas eu fiquei prestando atenção em vários tiques, talvez, meu. Hoje eu até tentei fazer menos, até inclusive, tanto no episódio passado, né, que eu gravei, quanto esse. Mas eu tenho uma mania de ficar ajeitando. Se eu tô de blazer, parece que eu fico ajeitando ele aqui o tempo todo. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta, tem o episódio passado, eu tô o tempo todo aqui, tipo, ajeitando ele, tô falando e tô ajeitando ele. Aí eu falei assim, que isso, gente? Eu tô o tempo todo ajeitando. Mas a gente, né, fica prestando atenção nessas coisinhas, assim. Mas juro que eu não prestei atenção em nada em você. Então, a realidade é que a gente tende a ser mais crítico com a gente do que os outros. Mas na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, exatamente. Na maior parte das vezes. Mas isso também vem muito do contexto de vida. Né? Se eu acredito que eu sou capaz, eu sei que eu consigo passar tanto tempo e que se aquilo for exposto, tá tudo bem. Sim. Ninguém vai morrer por isso. Sim. Mas se a minha vida inteira eu tive um repertório de catastrofizar, meus pais falavam que tudo ia ser muito difícil, vai aparecer o Chique, meu Deus, o que vão achar de mim? Exatamente. Então... E eu fico nervosa ou ansiosa na hora aqui, no primeiro. No primeiro que eu vou gravar, eu já começo aqui a trabalhar em mim, porque eu já tô aqui mais ansiosa. Mas não é antes, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, você tá aqui na hora do almoço, vou deixar minha filha. Aí você fala, sabe quantas vezes eu estaria aqui super bem, tendo podcast para gravar hoje à noite? Nunca. Eu estaria aqui muito nervosa, ansiosa, não sei o quê. Eu falei, gente, não. Mas isso é exposição. A minha ansiedade ou o meu nervoso vai bater na hora que eu sentar ali, no primeiro convidado. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho mais ansiosa. Mas isso é exposição. É aquilo que a gente estava falando agora. Quanto mais a gente se expor, melhor. Se for ver o meu primeiro episódio aqui do podcast, que foi até com o meu sócio, o Thiago. Se for ver esse primeiro pra agora, pô, teve uma evolução gigantesca aí, né? Melhora em tudo. Gigantesca. Eu ajeitando aqui. Presta atenção. Aqui, ajeitando o blazer. A primeira vez que eu fiz uma entrevista pra TV, ainda bem que na minha frente era só entrevistadora na primeira vez. Na segunda, eu já estava pro outro lado e era só as câmeras. E aí meu pensamento foi, ainda bem que a primeira vez eu estava olhando para ela, pro rosto dela. Porque na segunda vez, as câmeras já estavam eram indiferentes. E aí na terceira, eu já estava sentada assim. Eu falei, eita, tenho que me ajeitar. Né? Quanto mais a gente se expõe àquele cenário, mais natural mais fluido melhor E aí previne muito a percepção de catastrofização mesmo, né? Eu imagino isso. Eu sempre acho que vai dar certo. Na minha cabeça tudo vai dar certo. Os meus amigos falam isso assim, pelo amor de Deus, Gabriele. E se não der, vai dar. Vai dar, de um jeito ou de outro, e vai acontecer o que tiver que acontecer. Não, e sempre dá. Isso que é incrível, sempre dá. Sempre dá. E quando não dá, o que vem depois é muito melhor do que era pra ter dado. É isso que eu tô falando. Tipo, mesmo que da tua expectativa não aconteça exatamente aquilo dali, é porque tinha que acontecer aquilo. E tá tudo bem. Né? Tem que ressignificar, seguir. Exatamente. Olha, eu e o Cauê, a gente se preocupa muito em toda semana a gente conseguir entregar um episódio novo para vocês. Né? Então, por isso que a gente sempre pede realmente a tua força daí, a tua sugestão, o teu compartilhar, a tua curtir, se já se inscreveu no canal. Porque a gente faz isso com tanta dedicação e carinho, né? E já teve vezes que o convidado, por algum motivo, desmarcou em cima. Já teve vezes que a gente não conseguiu vir gravar.
né? Eu tive algum problema, ou o Cauê também. A gente esqueceu de agendar aqui, aí no nosso horário não tinha, a gente só esqueceu de agendar aqui no Django, né? Já aconteceu, e aí a gente tá tudo bem, né? A gente repete um episódio, ou vê de novo, né, para gravar de novo na próxima semana, se for possível. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Tá tudo bem. Vamos que a gente dá outro jeito. Exatamente. Faz de outra forma. Sim. E é isso. Tinha que acontecer aquilo dali. Acabou. E quando as crianças têm contato com adultos que pensam sempre nisso, assim, olha, se acontecer isso, eu consigo resolver dessa forma. Se acontecer... Elas também passam a treinar isso. Sim. Então, eu treino muito isso com as crianças, sabe? Assim, vamos pensar nos cenários. Criança que sofre de ansiedade, né? Ok, no pior cenário, O que a gente consegue pode fazer? resolver? Consigo, tia. Qual é o pior cenário para você, né? E aí, às vezes, a criança fala, importante consigo. isso. Perfeito, Gabi. Consigo. Muito bom. E aí, isso é treino. Sabe o que eu fiz esses dias? Eu dei um livro de presente para uma mãe e para filha, lá na clínica, que o nome é... eu esqueci. Plantando tomates. É algo nesse sentido. Tomates? Eu acho que é plantando tomate. É algo nesse sentido, o título. Que é uma história sobre... É muito engraçado, inclusive, porque ele fala assim que a ansiedade é igual aos tomates. Se eu fizer uma plantação de tomate, eu vou beber suco de tomate, eu vou tomar só tomate, comer só tomate. E tudo que a gente planta e rega tende a expandir. Né? E aí ele faz... É muito legal, assim, vale a pena procurar esse livro, que agora eu não sei exatamente o título. Mas o livro inteiro, ele fala sobre a ansiedade. E ele tem tarefas para pensar junto. Então, o que é ansiedade? Quando eu preciso acender o alerta para isso aqui não é saudável. E aí é uma família, né, que eu fiz esse presente, eu escrevi uma dedicatória, sabe? Tipo assim. Que legal, Gabi. E pedi para fazer isso junto, as duas. Momento de noite, mãe e filha, sabe? Ou de dia, eu não sei, mas juntas. Porque é uma criança que ela tem um perfil realmente ansioso, tipo, de catastrofização mesmo, sabe? E uma mãe que também é ansiosa e naturalmente a filha espelha. Entendi. Então vai ser para as duas o livro. E eu falei assim, olha, e eu até falei assim, olha, é para vocês, é para família. E outra coisa importante também, por exemplo, como esse caso que eu falei, olha, isso aqui é para vocês duas. Quando uma criança sofre de ansiedade, a gente não consegue tratar só a criança. Tem casos que sim, mas a maioria a gente precisa ir lá com os pais. Claro, com certeza. Chamar esse pai, chamar essa mãe e fazer psicoeducação mesmo, sabe? Então, educar. E você faz isso, Gabi? Também, né? Eu falo, olha, antigamente eu tinha um consultório, que era uma sala infantil e uma sala de adulto. E aí, quando eu expandi, agora a clínica tem 7 salas. E uma área, uma recepção é grande, assim. É uma casa, né? Como você falou. Sensacional. Não, e se vocês entrarem, parece uma casa mesmo, assim, sabe? É muito gostoso de estar ali. Mas o ponto a primeira sala é uma sala pensada para a família. É um banco de 3 lugares, 2 poltronas, uma outra cadeira, não dá para colocar mais. Porque qual é a ideia? É educar, é orientar. Então, eu dei até uma missão para as psicólogas lá da clínica essa semana. Né, que eu falei assim, as babás que estão em Belém, vamos fazer treinamento. Sim. 10 das babás. Maravilha, que ideia ótima. Sim. Sensacional. Sim, porque às vezes não é o pai, não é a mãe. A criança espelhando a babá, a avó, o avô. Tenho uma família que eu falei assim, vai vir vovó, o pai e a mãe. Os 4, pode vir. E quando a gente faz isso, a gente faz assim um protocolo mesmo, sabe? Primeiro a gente vai falar disso, na segunda daquilo. E aí, com a família, eu gosto muito de falar sobre as emoções de modo geral, né? O que é a ansiedade, para que ela serve, quando tem que ficar alerta. Quando a família tem esse domínio, quando a família aceita que a ansiedade ela é normal em muitos casos, né? Que tá tudo bem. E quando ela sabe que já não tá saudável, o que fazer, a criança, naturalmente, ela vai saber lidar melhor com isso. Com certeza. E muito legal essa tua ideia, muito legal esse teu acolhimento e essa tua junção da família, porque
entender que a criança se espelha, que é esse ambiente que vai moldá-la, é importante você não só tratá-la de forma individual, né? Você trazer toda a família para dentro ali, para que cada um consiga lidar da melhor forma possível com o que estão sentindo, né? Exatamente. E com o que a criança vai estar sentindo também. Exatamente. A gente fala que criança é espelho de casa, né? Sempre, né? Em tudo. Gabi, nós já falamos sobre o tratamento, né? Que a psicoterapia, às vezes, com medicamento também. Legal. Esse é o padrão ouro, como você falou. Só um ponto sobre isso. E estilo de vida. Estilo de vida. Eu falo assim, se você for diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com diabetes, a base, fala assim, eu gosto sempre do exemplo da mesa, né? A base é a mesma. Sono, gestão de estresse, alimentação, ingestão hídrica e atividade física. Perfeito. Mudança de hábitos de vida. Um estilo de vida saudável, se eu durmo bem, se eu faço atividade física, se eu faço uma boa gestão do estresse, aí nessa parte vou ter que ter a psicoterapia mesmo, né? Mas eu não vou ter evoluções na ansiedade se eu não dormir. Sim. Eu vou acordar irritado. Tem gente que fica mais lento, mais irritado. Então tem que dormir. Vai ser um dos nossos tópicos também na imersão, né? O sono. Falar sobre o sono para a aprendizagem também. E, inclusive, nós já trouxemos a doutora Mariana Tótolo aqui, que falou sobre o sono, né? Sobre insônia. Já trouxemos um educador físico também, para falar sobre as atividades físicas, a necessidade da atividade física. Atividade física, ela faz parte do tratamento para tudo. Se for parar pra pensar, a atividade física, ela tá em literalmente tudo. Quase, vai. Boa parte de tudo. Então, assim, é tratamento, estilo de vida, educação parental, terapia cognitivo-comportamental com a criança e com o adolescente. Perfeito. E em uma boa parte dos pilares, né? Perfeito, Gabi, perfeito. E que também faz parte do espelhamento, hein, gente? Como é que tá o estilo de vida dos pais aí, exatamente. Né? Você também falou sobre a tecnologia, né? Sobre o uso precoce e de muitas horas no dia, né? O que isso realmente pode causar essa ansiedade nas crianças. E para encerrar, Gabi, que mensagem você deixaria para os papais e mamães que estão nos ouvindo aqui e que eles acreditam que tenham filhos ansiosos ou que eles próprios são ansiosos? Algo que traga acolhimento e esperança, né, para essa família também. Eu quero, então, retomar uma coisa que eu falei ainda há pouco. A árvore precisa estar saudável. Então, para você que é ansioso, que tem filhos ansiosos, eu vejo muitos pais... E é bem contraditório eu falar isso porque minha clínica é infantil, tá? Bem contraditório. Mas eu vejo muitos pais investirem tudo no tratamento dos filhos. Mas e eles? Sabe? Com certeza. A máscara de oxigênio, né? Primeiro. Exatamente. E o pai e a mãe? Se você, pai, se você, mãe, não estiver bem, a gente consegue bons avanços com a terapia? A gente consegue. Mas a gente não chega no nosso potencial. Perfeito. Nosso máximo. Sem que essa mãe e esse pai esteja bem. Então, quando a gente fala de infância, seja sobre ansiedade, seja sobre depressão, seja sobre TDAH, seja sobre uso de tela, a gente sempre tem que pensar primeiro como está o estilo de vida, o bem-estar, a qualidade de vida do pai e da mãe. E não só, mas de todos os outros cuidadores, dessa avó, desse avô, dessa babá. A gente tem que lembrar da babá, que ela, né, às vezes pode ter uma alta carga de estresse ali, por diversos fatores. E que precisa também ser cuidada, né? Então, assim, os cuidadores dessa criança, eles precisam estar bem. E se não estiver, precisam se cuidar. Precisam se cuidar. Maravilhoso. Minha amiga, a gente falou só 2 horas aqui. Será que a gente fala pouco? Será que foi gostoso esse episódio? Gente, vocês estão com a gente aqui 2 horas? Fala, comenta aqui, manda o que você achou desse episódio, porque eu achei sensacional demais. Também gostei. Foi um bate-papo incrível, incrível. Gostei. Primeira de muitas aqui no nosso podcast, viu, Gabi? Foi muito legal e especial demais ter você aqui. Te ouvir é um acalento, é uma esperança e é algo que a gente realmente precisa entender sobre a ansiedade
E foi assim, muito clara nas tuas palavras, na tua forma de explicar. Foi muito legal. Tem tudo a ver com o nosso Pode Escutar. Tudo a ver. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, famílias. E até o próximo. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima quarta. Beijo. Aê!